Oi pessoal, tudo bem? Fala pra mim, você é aquele tipo de pessoa que procura ajudar os outros, sempre quer dar uma ideia nova, né? E as pessoas não te compreendem, né? Você fica até magoado, triste, porque, puxa, com tamanha boa intenção você tentou ajudar o outro, dar uma opinião, falar uma palavra e ninguém te compreende. Você acha que com toda essa boa intenção você vai para onde? Para o céu ou para o inferno? A gente já se fala. É isso aí, turma. De boa intenção, o umbral está cheio. Umbral que são as dimensões inferiores, né? Onde vivem os seres que estão na obsessão. Obsessão mental, obsessão de ideias, pessoas que têm ideias fixas, pessoas que não se esquecem de cuidar da vida dos outros. Esse é o processo da obsessão. Por isso que se fala que de boa intenção o inferno ou umbral está cheio. Boa intenção, na realidade, tem sido a máscara do bonzinho, do bacana, do legal, para disfarçar uma postura fingida e dissimulada. São pessoas que são maliciosas, que têm segundas intenções. Não é verdade que tem somente aquela boa intenção. Elas têm, na realidade, uma segunda intenção oculta, de fazer com que o outro haja do jeito que ela quer, ou de causar algum efeito negativo. Enfim, ainda que ela ache que o que ela está propondo ou tentando ajudar é bom, na verdade ela quer que o outro se ajuste a ela. Por isso que é comum as pessoas que agem dessa forma se tornarem invasivas e normalmente incomodam. É comum que os outros digam, olha, para, eu não estou querendo tua ajuda, eu não estou querendo seus comentários, eu não estou querendo suas palavras. Aí essa pessoa tão bem intencionada, se ela não puder mais ajudar a quem antes ela ajudava, porque a pessoa não está mais permitindo, ela vai logicamente choramingar para todos ao redor o tanto que ela já fez por aquela pessoa. Você percebe que ela constrói uma situação, vê se não é teu caso, você constrói, você que age assim, uma situação de eu fiz tanto pela pessoa, você fez o que você quis e normalmente fez até sem que o outro quisesse. Olha, gente, essa coisa de ficar cuidando da vida do outro, né? Cuidado com a palavra cuidado, porque na verdade você acaba cuidando no sentido de controlar, de tentar manipular, de tentar conduzir a vida do outro no teu querer. Você sabe que isso pode acontecer em relação aos filhos, a amigos, a colegas de trabalho, a um casal, a qualquer situação. Muito cuidado. Aprenda sempre a perguntar, a ver se a pessoa quer a sua intervenção. Porque se você faz algo que o outro permite, isso é uma intervenção positiva. Se você faz algo que o outro não permite ou fala algo que o outro não quer, você não está intervindo, você está interferindo. Olha a palavra, ferindo a pessoa. Você está machucando a individualidade do outro. Então, na realidade, é muito comum que a pessoa, quando passa essa fase, como eu estava comentando agora, que ela não consegue mais atingir, vamos supor que você falou, olha, não, eu não quero mais, eu vou criar um limite aqui. Né? Se você é a pessoa que está sofrendo a interferência, ou se você é aquele que interfere, você vai notar que vai chegar uma hora que o outro não quer mais. E aí você fica magoado, não fica? E vai reclamar para Deus e o mundo, como se fala, não é? E a hora que você faz isso, é que você começa, ainda que com boa intenção, de uma pessoa que sempre foi muito dedicada, não é, a disseminar o seu veneno, colocando críticas, cobranças, porque você tentou criar muitas vezes nessa sua boa intenção uma dívida da pessoa para com você. Sabe aquela postura do tipo, olha, eu fiz tanto por você, eu investi tanto da minha vida em você. Ué, você não fez porque você quis? Claro que sim, você não é obrigado. Você faz as coisas pelo seu querer, não exija de ninguém que faça por você na mesma medida. Você tem todo o direito, se você acha que aquilo que você está fazendo não está sendo retribuído, de dizer, chega. Por que você não para de fazer pelo outro, até que o outro realmente dê um basta absoluto? Porque você está no controle, tentando controlar, tentando manipular. A sua boa intenção disfarça uma má intenção de modelar o outro ao seu querer. Muitas vezes, inclusive, você projeta no outro o que você gostaria de ser. A inveja é algo muito presente na postura das pessoas com excessiva boa intenção. Por isso que se diz popularmente, e com razão, que de boa intenção o inferno está cheio. De boa intenção o umbral está cheio.
E às vezes o inferno e o umbral está nesse mundo, não é? Porque as pessoas aqui criam esse inferno através da postura negativa das supostas boas intenções. Posturas disfarçadas de sorriso, disfarçadas de educação, porém com uma grande malícia por trás de quem tenta colocar a imagem do outro como sendo egoísta, como sendo individualista, como sendo uma pessoa que nunca agiria como você age, já que você é o Prêmio Nobel da Paz, do amor, da caridade, da dedicação, não é? Então essa sua postura, você que age dessa maneira, na verdade é só para alimentar seu ego e sua vaidade. Pare de ser tão bem intencionado. Seja generoso sim quando vem do coração, desde que o outro permita, desde que isso não te prejudique, desde que não prejudique o outro. É necessário termos ética. A ética ela vem através da maturidade emocional, espiritual. Não adianta, gente. Não é a postura bem intencionada que faz do ser humano um ser humano melhor. E sim a postura madura, não é? Onde você escuta o outro, escuta com o coração, respeita os limites, não é? Preserva a si mesmo e ao outro, permitindo que o outro cresça do modo que quer, inclusive que erre do modo que quer, sem que isso seja motivo de julgamento. Porque é muito comum aquele que se coloca como o bondoso, não é? Julgar a outra pessoa, o que é uma atitude absolutamente incoerente, né? Se você é a pessoa que tem bondade em seu coração, por que julga? Por que critica? Por que perde o tempo minimizando, reduzindo, humilhando uma pessoa? É claro que essa postura apenas denota a segunda má intenção por trás da primeira suposta boa intenção, ok? Espero que a dica tenha ajudado vocês a se conhecerem e conhecerem as pessoas ao redor também, não é? Para que vocês amadureçam e também não permitam que ninguém os desrespeite. Se você curtiu o vídeo, dá seu like aqui, sempre é super importante para mim. 3 vídeos inéditos por semana, terças, quintas e domingos. Estamos juntos sempre aqui pelo canal Marcelo Coutinho no YouTube. Grande abraço!